é, é uma decisão que nós tomamos para que também, como temos poucos irmãos e pedimos desde já, né, que o Senhor da Seara envie mais trabalhadores para a sua Seara e nos ajude aí na transmissão. E nós louvamos a Deus pelos nossos irmãos que têm nos ajudado até então e por isso que, estou falando no futuro, que estarão no futuro recebendo a palavra do Senhor. Então saudamos os irmãos aqui presentes, os irmãos também do nosso canal no YouTube. Amados irmãos, nesse mês de agosto, como nós temos feito desde o início, nós temos trabalhado temas ligados à obra missionária. Nós sabemos que, infelizmente, há na nossa igreja essa ideia que agosto é o mês de missões. Na verdade, missões é sempre. Nós vivemos porque somos fruto de uma obra, de um trabalho missionário. E, inclusive, há uma ideia até, diríamos assim, da deidade do envio, né? O Pai enviou o Filho enviou o Espírito Santo e o Espírito Santo envia a igreja. Então, nós sabemos que o enviar de Deus é algo que é constante. Nosso Deus é atemporal e, como igreja do Senhor, devemos relembrar disso. Mas, especificamente nesse mês de agosto, nós temos também falado da obra missionária. E, como os irmãos bem perceberam, temos falado muito pouco de homens. Praticamente não falamos de Simon, só no dia mesmo, 12 de agosto, que falamos um pouco. E por quê? Porque nós sabemos que a igreja ela é baseada em Cristo Jesus, o Senhor dessa igreja. E nós sabemos também que esse Senhor da igreja, ele nos capacita para sermos testemunhas do seu nome. E por sabermos disso, nós vemos que há modelos para nós de servos do Senhor, como nós cantamos no hino 303, foram fiéis até a morte, sempre firmes até morrer. E alguns deles, nós bem sabemos que foram martirizados, morreram como testemunhas de Cristo Jesus. E nessa noite, nós iremos trabalhar um texto que é a resposta de Pedro e João diante de um momento de grande perseguição que eles passaram. Na verdade, a primeira perseguição deles como igreja, por assim dizer. É o texto conhecido de alguns irmãos, encontra-se lá em Atos, que é o texto que nós temos meditado nesse mês de agosto, lá no capítulo 4, e nós iremos ler do versículo 19 até o 22. É o final desse episódio. Esse episódio começa no capítulo 3, como os irmãos já sabem, a cura de um coxo. 40 anos ele estava ali naquela porta esmolando, e Deus usa a Pedro e João no capítulo 4, para, a partir do versículo 19, dar uma resposta ao Sinédrio, e é exatamente nesse texto que nós iremos meditar nessa noite. Atos 4, de 19 a 22. Peço perdão, hoje não tive tempo de projetar os pontos, mas, como falamos pela manhã, temos aí essa parte interna do nosso boletim para os irmãos anotarem. Quem não anotar, depois pode ver no canal no YouTube, depois a pregação que será colocada. Mas a ideia é utilizarmos o boletim, porque é nosso boletim e deve ser aproveitado assim para a memorização da palavra do nosso Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, de 19 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Que o Senhor assim aplique em nosso coração a leitura da sua santa palavra. Amados irmãos, nós temos vivenciado nesses últimos dias, e quando eu digo nós, me refiro também à minha família e minha família espiritual. Alguns irmãos estão passando exatamente esses problemas em que parentes próximos nossos estão precisando da intervenção divina, e principalmente na área da saúde. E nós temos visto os milagres do Senhor, temos visto a mão do nosso Deus agindo com poder e graça. Por quê? Porque nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, sempre. E muitas vezes só relembramos do poder de Deus nessas manifestações milagrosas. Mas algo que nós não podemos perder de mente, como já falamos,
é que o Evangelho do Senhor, ele é poder, é dinâmico. Ele, de fato, opera milagres e transforma vidas. Por isso que não podemos deixar nenhum mês somente para falar de missões. Precisamos falar de missões sempre. E precisamos também agir em favor dessa obra do Senhor. A ideia do livro de Atos, quem já leu o livro de Atos, termina no capítulo 27, inclusive tem até ministério chamado Atos 28. Por quê? Porque a ideia é que o livro não acabou. A ideia é que nós temos que continuar nessa pregação do Evangelho. Nós sabemos que a obra de Cristo, sim, foi suficiente. Uma vez por todas, ele levou sobre si a ira santa do nosso Deus. E uma vez que fez isso, ele nos dá livre acesso ao teu trono da graça. Então, hoje, nós somos, de fato, filhos do Senhor, por entendermos que ele mesmo nos tirou das trevas a sua luz maravilhosa, e agora nós devemos proclamar em todas as nações a sua glória. É exatamente o que Pedro vai dizer, depois de dizer que nós somos nação santa, povo exclusivo de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E assim a igreja deve caminhar, sempre manifestando a glória do Senhor. E esse mesmo Pedro, que escreveu essa palavra que acabamos de falar na sua primeira epístola, ele, juntamente com João, eles vão de maneira real, ou seja, vivencial, eles vão não somente padecer por causa de Cristo, mas também nos dará lições que servirão para a nossa caminhada. Nós sabemos que ambos foram grandemente usados pelo Senhor, não só no período em que Jesus esteve aqui com eles, preparando durante 3 anos, mas também escrevendo porções da palavra que alcançam o nosso coração, como eu acabei de falar da Epístola de Pedro, João também, que escreveu 3 epístolas, além do livro de Apocalipse, e o Evangelho, que é mais conhecido nosso. Então, meus irmãos, nós podemos perceber que eles fazem uma benfeitoria, e é exatamente essa a defesa de Pedro. Olha, nós estamos aqui porque nós fizemos algo bom. Então, não estou entendendo por que vocês nos prenderam, sendo que a gente fez algo bom para aquela pessoa que estava mais de 40 anos, alguém coxo, aleijado de nascença, ali no templo esmolando. E eles são presos, veja aí na tua Bíblia, volte aí capítulo 3, para perceber exatamente isto que vai acontecer dentro do discurso de Pedro, dentro da sua retórica, que na verdade nada mais é do que a pregação do Evangelho, e inclusive mostrando mais uma vez que eles mataram, veja aí no versículo 15, o autor da vida. Só que Deus fez o quê? Deus ressuscitou. Estou no capítulo 3, viu, meus irmãos? Atos, hoje só vai ter o P de pastor e o P de palavra, Então, na palavra, nós vemos aqui o versículo 15 do capítulo 3, mostrando que Deus ressuscitou a Jesus entre os mortos, do que todos nós somos testemunhas. Então, Pedro está dizendo, vocês também são, Aí ele continua falando de Jesus, Foi ele que fortaleceu aquele homem, aquele coxo, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Cristo deu a este saúde perfeita na presença de todos vocês. Então, veja, ele está dizendo que fez uma benfeitoria, Deus fez aquele milagre através de Jesus Cristo, porque eles estão anunciando o nome de Jesus Cristo, e ao mesmo tempo ele prega o Evangelho de Cristo Jesus, inclusive mandando eles se arrependerem. Veja aí no versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença de Deus venha um tempo de refrigério e que ele envie a Cristo, que já foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Então, nós estamos somente relembrando aqui tanto o episódio que aconteceu, à luz do nosso contexto, como também a palavra de Pedro, mas, ao mesmo tempo, nós vemos que eles são presos novamente, são presos agora, e, ao mesmo tempo, eles vão ter um novo encontro com o Sinédrio. O que é o Sinédrio, meus irmãos? Nós sabemos que era composto por líderes judaicos, mais de 70 membros, sendo que um era o sumo sacerdote, que tinha o poder de ser tipo um presidente, E os apóstolos, eles não esperavam justiça desse tribunal. Por quê? Porque foram exatamente eles que foram usados para matar
o nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo também que era pré-ordenança de Deus, como o próprio Pedro vai dizer no capítulo 2, e nós sabemos que ele vai ser grandemente usado. John Stott, comentando esse texto, diz que Pedro passa da cura, ou seja, o poder sobrenatural de Deus curando um paralítico, para a salvação, ou seja, do particular ao geral. Ele vai falar que agora todos precisam dessa salvação. Ele vê a cura física de um homem como uma ilustração da salvação que é oferecida a todos em Cristo Jesus. 2 negativos, nenhum e nenhum outro nome, como ele vai dizer mais para frente, né? Proclamam a singularidade positiva, menos com menos dá mais, né? Do nome de Jesus Cristo. A sua morte e a sua ressurreição e a sua exaltação e autoridade fazem dele o único Salvador, já que nenhum outro possui tais qualificações. Diante dessa verdade, nós vemos que mais uma vez no livro de Atos é apresentado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, como está aí no versículo 10 do nosso texto. E assim nós podemos perceber que mais uma vez aqueles homens não entendem o que estava acontecendo, porque veja aí no contexto ainda próximo, no versículo 12 vai dizer da salvação que há nele, e ao mesmo tempo eles estão vendo alguém que foi curado. Veja aí no versículo 14, vendo com eles, com Pedro e João, o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E aí vemos a confabulação deles, eles vão se reunir agora e vão tomar uma decisão. Qual que é a decisão que eles vão tomar? Veja aí no versículo 15 e diante, que é o nosso contexto próximo. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Então, aqui, meus irmãos, é aquela velha história: contra fatos não há argumentos. Contra fatos não há argumentos. Então, está mais do que claro de que eles fizeram a benfeitoria, que de fato aquele homem foi curado, de que eles falaram em nome do Senhor Jesus, ou seja, lembra que eu falei uma vez que a ideia do nome representa a pessoa, e assim era no Antigo Testamento, e até no contexto cultural do próprio Chile, em teu nome, como eu falei, né? Eu vou dar a lembrança, vou dar a saudação, é algo que até hoje nós entendemos o poder que há na ideia de entendermos a pessoa, o nome representa a pessoa. Então, a ideia eles tentaram algo contra Jesus, Jesus morreu, só que na perspectiva deles, Jesus tinha morrido, simplesmente. Mas Pedro vai relembrar que Jesus ressuscitou, como ele já vai falar no capítulo 2 também, e ao mesmo tempo, Jesus continua fazendo obras. Para eles que isso não entrava na cabeça, como é que pode alguém morto continuar fazendo coisas? Continuar fazendo milagres? Não tem como dizer que não foi um milagre. Está lá, claro. Não tem como subornar ninguém, não tem como esconder, não tem como deixar alguma marca de dúvida. Está mais do que claro. Não há dúvida nenhuma que aquele homem ressuscitou, não há dúvida nenhuma de que Deus usou esses homens, mas o problema eles estão falando ainda no nome de Jesus. Então, veja o veredito que eles vão dizer aí no versículo 17. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçamos-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Este é o veredito que eles chegaram. Para nós é fácil nos colocarmos na posição. Não podemos deixar de falar de Cristo. Mas eles, meus irmãos, estavam com a cabeça em jogo. Eles estavam literalmente ali padecendo de um problema que, logicamente, no futuro iria acontecer. Eles iriam morrer por causa de Cristo. Mas o que estava acontecendo, não sei se eu estou sendo claro nessa introdução do texto, é que eles estavam em risco de perder a própria vida. E aí vem uma palavra que nós entendemos ser a mesma palavra que nós vimos em nossa liturgia. Não sei se vocês perceberam, mas mantenha o texto aí no capítulo 4, passe aí uma página para o capítulo 5, e nós iremos perceber, mais uma vez, eles foram presos, se apresentam diante do sinédrio, o sumo sacerdote interroga, veja aí no versículo 27 do capítulo 5, e a acusação é pior aqui.
dizendo expressamente, estou lendo o versículo 28 do capítulo 5, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, encheste Jerusalém, de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. E aí Deus vai usar Pedro para falar uma frase tão linda, né? Antes importa, complete, obedecer a Deus do que aos homens. E aí ele continua falando, Deus ressuscitou a Jesus Cristo e tal. E, ao mesmo tempo, eles vão receber também um parecer. O Sinédrio vai se reunir novamente. Deus vai usar Gamaliel, que seria talvez o mais sábio dentre os sumos sacerdotes, aquele que poderia dar um parecer mais real, no sentido de acalmar os ânimos. E ele vai dizer, olha, se essa obra for de Deus, ela vai prosperar. Só que o que vai acontecer no versículo 40? Eles voltam a ser açoitados e mais uma vez vem uma ordem, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, e o soltaram. E aí, olha a reação deles. E eles se retiraram do sinédrio tristes, cabisbaixos, deprimidos, não, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrerem afrontas por causa deste nome com N maiúsculo, Jesus Cristo, nosso Salvador. E o que acontece na sequência? E todos os dias no templo e de casa em casa não cessaram de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Meus irmãos, se sairmos daqui já está a pregação feita, né? Já estamos aqui alegres por ouvir essa palavra, mas como pastor e tendo cuidado das ovelhas que o Senhor nos delegou, e entendendo que esse mês, de fato, é uma oportunidade preciosa para falarmos de missões, eu quero, à luz do versículo que lemos, voltando ao capítulo 4, falar de pelo menos 4 atitudes de testemunhas que são firmes na pregação, firmes no Senhor. Ou seja, nós podemos falar de várias atitudes de uma testemunha real, mas eu queria ressaltar nessa noite somente 3, à luz do capítulo 4, como nós já lemos o capítulo 5 também, que volta a essa mesma ideia, esse mesmo contexto de perseguição, de acusação do sinédrio, de não falarem do nome de Jesus, ou seja, proibição, e ao mesmo tempo deles continuarem a obedecer a Deus. Então nós iremos falar sobre isso. E a primeira atitude é que a testemunha fiel de Cristo, ela obedece sem medo dos riscos. Ou seja, em meio às problemáticas, elas obedecem. Veja como o versículo 19 nos traz essa visão do capítulo 4. Mas Pedro e João responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Então, nós vemos aqui que a autoridade de Deus está acima da autoridade dos homens. Quando a autoridade humana torna-se absolutista, precisamos desobedecê-la para obedecermos a Deus. E aqui nós vemos na história da igreja no geral, tanto no Antigo Testamento como no Novo, como aconteceu isso, por exemplo, lá nos primeiros livros, as parteiras hebreias e os pais de Moisés sabiam que era errado matar os bebês hebreus, mas elas entenderam que um bebê tinha que ser guardado, e foi exatamente o que foi tirado das águas. O nome Moisés significa isso. O que mais? Nós vemos os amigos de Daniel e o próprio Daniel, que sabia que não deveria não só se contaminar com os alimentos, nem se curvar diante dos ídolos daquela época. E Deus honrou a cada um deles, tanto na cova dos leões como na fornalha. E antes até, como nós falamos, na questão da não contaminação com a comida do rei. E a gente poderia aqui citar vários outros exemplos do próprio Paulo, o apóstolo Paulo, que depois de Pedro foi aquele que levou esse evangelho, que poderia muito bem falar, não, tudo bem, vocês me acusaram e agora eu já entendi a acusação e pronto, acabou. Não, ele recorreu da sua sentença e chegou até Roma. E Deus foi tão bom que nesse período em que ele foi para Roma, ele escreveu várias outras cartas que servem para nós como alento, como motivação espiritual, não essas motivações que a gente ouve por aí, que você tem que vencer, que você é o centro da vontade de Deus, que você... Não, o evangelho humanista para nós não cabe, biblicamente falando. Nós entendemos que sim, nosso Deus, ele nos dá uma nova motivação em Cristo Jesus.
Lembra do versículo que o próprio Cristo falou? No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque vocês são o centro? Porque o evangelho é humanista? Não, porque eu venci o mundo. Tudo é para a glória dele. Daqui a pouco iremos falar sobre isso na conclusão. Mas eu queria ainda ressaltar essa questão de entendermos, meus irmãos, essa visão de que realmente nós precisamos obedecer ao nosso Deus. Isso é importante para nós, porque nós estamos caminhando em uma época, se não me engano, até o presbítero Fortunato orou nesse sentido, né, de orarmos pelo Brasil, de que as perseguições já estão acontecendo. Essa semana, por exemplo, eu me lembro do pastor Paulo Júnior, ele foi chamado em um podcast, né, dessas pessoas que não são cristãs, e ele falou muito sobre essa questão, de inclusive dando a visão escatológica, que muitas pessoas pensam no anticristo, e logicamente pode ser que seja de fato uma pessoa, mas tem mais a ver com o sistema, que nós muitas vezes nos adequamos e achamos que é por aí que deve ser o caminho. E ele, inclusive, fala do número da besta. É muito interessante, os irmãos podem botar aí na internet. Foi durante essa semana que ele recentemente falou sobre isso. E, logicamente, a nossa visão é muito de acordo com essa visão. Mas eu quero também falar de um teólogo que, no passado, Deus usou grandemente, que foi o próprio John Knox. E ele falou assim: resistir à tirania é obediência a Deus. Ou seja, nós entendemos claramente como nós temos a sensação clara de que não há nenhuma autoridade que não fora constituída por Deus. Ou seja, Deus colocou todas as pessoas como líderes nossas. Não há dúvida disso. Ninguém está indo contra ao que diz Romanos 13. Toda autoridade foi constituída por Deus. Mas a partir do momento em que elas nos proíbem de fazer aquilo que Deus nos ordena, nós entendemos que devemos obedecer ao nosso Deus. E isso para nós, meus irmãos, é algo que sim nos motiva, devemos estar alegres, como diz o apóstolo Paulo, de poder carregar no corpo as marcas de Cristo. Deus não nos dá somente a graça de crer nele, mas também de padecer por ele. E aí vem essa expressão muito interessante: julguem por vocês mesmos, vejam para vocês, será que é justo fazer isso? E aí o reverendo Hernandes, o William Hendricks, ele vai dizer assim: tanto Pedro quanto João respondem ao veredito e intrepidamente apelam para a autoridade maior que governa tanto os membros do Sinédrio como os próprios apóstolos. Apelam para Deus e desafiam o tribunal a examinar sua sentença e ver se ela está ou não em conformidade com a lei de Deus. Os apóstolos perguntam aos juízes se isso é justo diante de Deus, obedecer a vós e não a Deus. Eles insinuaram que o veredito se choca com a autoridade de Deus, mesmo se os próprios sinedristas, ou seja, as pessoas do Sinédrio, acreditassem estar corretos. Os corajosos apóstolos estão prontos a aceitar uma sentença do Sinédrio que não seja contrária à vontade de Deus. Eles afirmam que os juízes devem se pôr na presença de Deus e pronunciar uma sentença justa. A única coisa que os membros do Sinédrio devem temer é que o juiz divino declare injustiça em uma ação por eles praticada. Então, por isso, meus irmãos, o nosso coração descansa naquele que é Senhor, naquele que é o justo juiz, o reto juiz, aquele que entende de todas as coisas, que é soberano, e por isso que, de fato, não podemos ter medo. Não foi isso que nós ouvimos no domingo passado? Sejamos corajosos, porque a nossa tendência é sermos frouxos, é sermos covardes, é muitas vezes fecharmos a nossa boca. E nós precisamos entender que a primeira atitude da testemunha real é que ela obedece sem medo aos riscos que estão ao seu derredor. Mas, em segundo lugar, elas reafirmam e elas vivem a missão. Duas coisas juntas. Elas reafirmam e vivem a sua missão. Olha como isso está claro no versículo 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Os apóstolos, o nome apóstolo significa enviado. E eles são enviados, assim como os anjos, né? Os anjos também significam mensageiros. Eles são enviados para quê? Para falar. Os anjos muitas vezes também eram enviados para lutar, né? Para fazer a vontade de Deus, para obedecerem ao Senhor. Por isso que Jesus Cristo vai ensinar: seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Lá eles obedecem ao Senhor Jesus. E nós entendemos que eles são não só mensageiros da parte de Deus
para falarem de Deus, mas para agirem em favor de Deus e obedecerem ao Senhor em todas as coisas. E aqui nós vemos que eles entendem isso também. Eles foram chamados para falar de Cristo Jesus. Mas a ideia de falar aqui vai além. A ideia é de que todos os sentidos estão envolvidos. Logicamente não o paladar e o olfato, mas a visão, a visão, a audição e a boca, não no paladar, mas na ideia de falar. Eles estão claramente entendendo que eles precisam falar. E aí nós vemos claramente que isso tem a ver exatamente com a missão deles. Eles foram chamados para falar de Cristo Jesus. E desculpe aqui relembrar o passado, mas eu me lembro, logo quando nós chegamos aqui à igreja, em 2018, foi um ano bem complicado para nós, mas Deus nos abençoou. E tivemos um momento muito bom como igreja do Senhor, que a gente precisa resgatar. Hoje só os adolescentes que estão fazendo, né? Que é assistir filmes cristãos juntos. E não sei se os irmãos lembram, nós assistimos aqui no salão, o filme Ressurreição, 2018, nós assistimos esse filme, recomendo aos irmãos. Geralmente ele passa nas televisões aí na época da Páscoa, porque a história, não vou dar nenhum spoiler, né, aqui, mas a ideia é de alguém que foi convocado para encontrar o corpo de Cristo. Olha que missão terrível. Nós já sabemos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, um soldado de alta patente foi chamado para essa missão. E no decorrer do filme, nós vemos que ele se converte ao Senhor. Já deu spoiler, já falei, né? Mas, na verdade, ele vai vivenciar milagres. E um dos milagres que acontece no filme, isso não é spoiler, isso está lá no filme, é que ele fala assim, em que frequência acontece isso? Sabe qual foi a resposta dos apóstolos? Sempre. Imagine, meus irmãos, um coxo ser curado, uma pessoa da mão ressequida levantar a mão e ela voltar ao normal, um cego de nascença, que até hoje, com a medicina avançada que nós temos, não há cura, voltar a ver. E esses milagres todos redundam para a glória do Senhor, mostra de fato que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a sua filiação eternal. Então nós percebemos que isso era evidenciado. Então, realmente, nesse filme há uma demonstração clara do que realmente aconteceu no passado. Então, como que eu vou deixar de falar? Eu vi a multiplicação dos pães e do peixe, eu estava numa pesca, que é minha profissão, e de repente ele fala, joga a rede do lado de lá, e eu pensando assim, puxa vida, a gente passou a madrugada toda, e ninguém gosta de receber pitaco na sua profissão, né? Coloque mais sal nessa comida. Peraí, eu já faço comida tanto, né? No seu trabalho, por que você não faz desse jeito? Imagine Pedro, que ainda não conhecia totalmente o Senhor Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo entendendo o seu poder, vai dizer o quê? Sobre a tua palavra lançarei as redes. E de repente eles lançam a rede, e de repente eles pegam não sei a quantidade, muitos peixes, a Bíblia fala. E eu gosto muito desse texto, por quê? Porque meu pai, ele gostava de pescar, eu pescava junto com meu pai. Quem sabe da alegria de pegar um peixe, sabe o que eu estou dizendo, né? Então, principalmente quando o peixe está escapulindo, aí você fica angustiado e tal, e de repente quando você puxa e bota lá, upa, alívio. Só que o alívio não é simplesmente porque a rede estava cheia de peixe e o barco estava quase superlotado ali, não. É porque Pedro olha para Jesus e fala, faça-se de mim, porque eu sou pecador. Eu não tenho condições de estar no mesmo barco daquele que é o dono do peixe. E eu botando problemas, mas sobre a palavra dele eu lancei minha rede. Então, meus irmãos, esses milagres aconteciam sempre. E os apóstolos estão dizendo claramente, olha, não tem como ficar calado. Eles reafirmam a missão deles, porque eles sabem que ali devem viver para Cristo, e ao mesmo tempo, eles mais uma vez se colocam à disposição. Se vocês querem dar uma outra sentença, vocês podem dar, mas nós não iremos nos calar. Então, eles se colocam, mais uma vez, com a cabeça, diríamos assim, na forca novamente. Em vez de buscarem uma solução para eles, eles entendem que não há solução. Porque, como Paulo vai dizer, que o morrer é Cristo, né? Então, nós sabemos como é importante nós termos essa visão de que a nossa vida só tem sentido quando é vivida para o próprio Deus. E uma vez que estivermos no caminho da morte, como nós cantamos no cântico, Deus enviou seu Filho amado, quando enfim chegar o dia em que a morte encontrarei, sem medo então terei vitória, eu verei na glória o meu Jesus que vivo está. Assim foi com Simon. Horas antes da sua morte, ele falou,
Lili, né, com a sua irmã que cuidou da sua filhinha. A esposa morreu de uma maneira precoce. Ele também, de maneira precoce, a sua filhinha ficou com a sua irmã. E ele falou: Lili, se eu não morrer, eu estarei com Cristo. Mas se eu morrer, Ele estará comigo. Meus irmãos, quem tem o Senhor Jesus Cristo não tem medo da morte. Nós entendemos claramente que para nós a morte morreu na morte de Cristo. E por isso devemos reafirmar a nossa missão e ao mesmo tempo viver nessa missão para a glória do Senhor. E agora sim, caminhando para o final, nós entendemos que tudo é para a sua glória. O versículo 21 e 22 nos demonstram essa verdade. Diz assim o texto: depois, ameaçando-os ainda mais, ou seja, não havia perdão, os soltaram, não tendo achado como os castigar, como nós já falamos, e aqui há um outro motivo, por causa do povo. E aí há uma generalização, se generaliza dizendo, porque todos glorificaram a Deus pelo que acontecera. Então, tudo redunda para a glória do Senhor, e aqui há uma glorificação geral. E o versículo 22 diz, ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Então, eu quero, caminhando já para o final, nesse último ponto, inverter as ordens. Eu quero falar do versículo 22 primeiro, para depois falar dessa generalização do versículo 21. Por quê, pastor? Porque nós sabemos, como a gente falou no início da nossa pregação, que mesmo esses problemas que estamos passando, e aqui podemos incluir vários irmãos sem citar nomes, problemas na questão de saúde, por exemplo, saúde física, nós temos visto, não a saúde espiritual, que é a mais importante, né? Mas na saúde física, nós temos passado por momentos difíceis mesmos. E aí nós relembramos que, quando o Senhor Jesus aqui esteve, uma pessoa que tinha um problema grave, está lá em João 11, ele vai dar uma resposta que para nós é a resposta que acalma o nosso coração no versículo 4. Ele diz assim, Jesus, porém, ao ouvir isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Meus irmãos, nós precisamos amadurecer espiritualmente falando. Muitas vezes nós somos como crianças. Logicamente, não estou de maneira nenhuma desprezando a dor, desprezando os momentos difíceis que estamos passando. Mas o salmista diz, foi-me bom ter passado por provações, por aflições. Nós sabemos que, de fato, no mundo iremos ter aflições. E muitas vezes nós esquecemos disso, que tudo tem um propósito, tudo redunda para a glória do Senhor. Inclusive, aquele homem estava lá há 40 anos. Por isso que eu quis começar do final. E de repente, desculpa a linguagem, dá uma esmolinha pelo amor de Deus. Não é isso que a gente ouvia, hoje a gente nem ouve tanto, né? Hoje me dá um pix, né? Manda um pix. Mas a ideia é, tanta gente necessitada e tanta gente pedindo até hoje. E de repente Pedro e João falam, olha, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E aquele homem levantou e andou e glorificou ao Senhor e foi benefício e todos viram, mas tinha um povo que não viu, ou não quis ver, né? Pior o cego é aquele que vê e não enxerga, né? Alguém já disse. E de repente todos glorificam ao Senhor. Todos aqui, logicamente, a gente não está generalizando, porque os próprios líderes do Sinédrio não assim o fizeram, porque eles, mais uma vez, como nós falamos no capítulo 5, entenderam que estava errado, logicamente, até as coisas ruins redundam em glória ao Senhor, mas o que nós queremos enfatizar é que, de fato, houve uma harmonia entre os apóstolos que estavam entendendo a glória do Senhor, sendo instrumentos para tal fim, como aquelas pessoas que viram esse milagre acontecer. E só para os irmãos terem ideia, isso redundou também em outras conversões. Se a gente voltar um pouquinho no capítulo, ainda no capítulo 4, né, no versículo 4, veja aí, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, olha só, a aceitaram, subindo o número de homens para quase 5.000 almas, e não se falou de mulheres e de crianças. Então imagine o número de pessoas que já tinham sido alcançadas pela palavra do Senhor, porque tudo é para a glória dele. Aqui mais uma vez
vemos que a glória do Senhor é manifestada e nós vemos que tudo é de fato para a honra e glória do nosso Deus. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos diariamente olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É por isso que aqui estamos. E a igreja só caminha na obra missionária por causa de Cristo. É exatamente por causa do poder de Cristo que aquele homem foi curado, foi por causa do poder de Cristo que aqueles discípulos foram usados pelo Senhor, e também, ao mesmo tempo, o próprio Sinédrio. Nós sabemos que eles ali estavam para glorificar ao nosso Deus. Por isso, meus amados irmãos, caminhando agora sim para a conclusão e para a aplicação para todos nós, nós podemos entender claramente que hoje o Senhor também nos chama para sermos suas testemunhas reais. E nós precisamos tomar algumas atitudes, como recebemos nessa noite o ensino do Senhor. Precisamos obedecer sem medo dos riscos. Precisamos entender que a nossa geração está aqui clamando para ver essa luz. E essa luz, ela deve resplandecer em nós. O próprio Cristo falou, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então veja, nós como igreja do Senhor, e agora nessa nova fase que estamos, de fato, organizada como igreja, nós precisamos urgentemente colocar em prática o ID do Senhor, precisamos perder o medo, perder a vergonha, perder a omissão, deixar de lado a preguiça, a frouxidão, e realmente falar de Jesus para o nosso vizinho, falar de Jesus para os nossos familiares, falar de Jesus para colegas de trabalho, colegas de escola, de faculdade, de onde quer que estejamos, os nossos contatos, meus irmãos. Deus tem nos dado uma ferramenta tão útil. Eu me lembro muito do meu pai, né, que ele falava, o Zap é tão bom que ao contrário é paz, né? Então, use o Zap para a paz, apesar de que a gente sabe que tem muita guerra no WhatsApp, mas o fato é o seguinte, vença essas guerras falando da paz, falando daquele que é o príncipe da paz. Não tenha medo, faça isso em tempo e fora de tempo. Segundo lugar, reafirme e viva a sua missão. Reafirme que você existe para a glória do Senhor, que é o que nós iremos falar na sequência, e que de fato a sua missão é viver para Ele. Quando nós vivemos para nós mesmos, a tendência, como a própria Bíblia nos diz, é que caiamos nos problemas que geralmente nos sobrevêm. E uma vez que nós vivemos para o Senhor Jesus, mesmo com os problemas, nós entendemos que nós somos mais que vencedores nele, em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, encerrando, saibam que tudo é para a glória do Senhor. Já que nós falamos do presbiterianismo na semana passada, citamos pouco o nome de Simonton, mas dentro da pregação falamos de John Knox. E John Knox foi aquele que Deus usou para levar na Escócia o nome da nossa igreja, a igreja que era reformada, ali ficou como nome presbiteriana, e depois alguns irmãos foram de lá da Escócia para os Estados Unidos, e aí veio também o nome para nós, apesar de que a nossa igreja tem essa visão da sua origem. E aí diziam de John Knox o seguinte, esse homem teme tanto a Deus que não tem medo de homem algum. E ele mesmo disse que um homem com Deus é o quê? Maioria. Eu não gosto de falar de família, mas eu me lembro que nessa semana, uma pessoa que eu estou orando, dos meus familiares, vou generalizar, né? Eu não vou, a mensagem vai ser gravada, pode ser que ele veja. Essa pessoa veja. Colocou assim, Deus é mais. E, logicamente, tipo insultando, né? Aí um outro servo do Senhor colocou, sempre Ele é mais. Em vez de brigar, falou, sempre Ele é mais. Concordou com essa pessoa que, infelizmente, está desviada. E veja, John Knox afirmou isso. Com Deus, nós sempre somos maioria, por mais que a nossa cabeça esteja em risco. E aí eu quero terminar com uma frase muito interessante sobre a rainha da Escócia, que ela disse assim, eu temo mais as orações de John Knox do que os exércitos de 10 mil homens contra nós. Era um homem que orava, e uma das suas orações é, Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Senhor, dá-me aquele meu familiar,
Dá-me aquele colega de trabalho. Dá-me aquele colega da faculdade, aquele colega da escola, aquele meu vizinho, aqueles meus contatos que eu tenho na minha agenda do meu celular. Dá-me o bairro de Fátima, dá-me Itabuna, dá-me a Bahia, dá-me o Brasil, senão eu morro. Essa é a minha oração nessa noite. E eu espero que seja a sua também. De sermos desafiados pelo Senhor para viver esse evangelho, de pregar a Cristo, colocando sim a nossa cabeça em risco para a glória do Senhor, e ao mesmo tempo reafirmando a nossa missão, ao mesmo tempo vivendo a nossa missão e glorificando ao Senhor onde quer que estejamos. Que Deus assim nos ajude, meus amados irmãos, porque Ele nos entregou um pendão real, que nós aqui estamos, como cantamos, para batalhar para o seu reino, e certamente cheios do Espírito Santo, que é uma ênfase que nós nem falamos, não deu tempo, até porque os irmãos sabem que Atos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. Esses homens cheios do Espírito Santo, como nós cantamos, Espírito enche a minha vida, eles foram grandemente usados pelo Senhor. Que essa seja a nossa oração. Senhor, enche-nos do Senhor mesmo, do teu Santo Espírito, da tua palavra, e que colocando essa palavra no meu coração, eu fale com a minha boca, pois afinal o Filho de Jesus disse que a boca fala o que está cheio, o coração. E assim, cheios da palavra do Senhor, cheios do Espírito Santo, vamos continuar a batalhar por essa fé, por esse evangelho que uma vez foi dado aos santos. Que Deus assim nos abençoe e aplique em nosso coração essas verdades para a honra e glória dele. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e vamos orar ao Senhor. Momento também de intercessão. Ele já saiu, nosso irmão Gil, né? Algum problema deve ter acontecido, mas hoje é aniversário dele. Não esqueçamos de orar pelos nossos aniversariantes. E também orar, já que nós falamos de famílias enfermas, né? Venhamos a entender a vontade do Senhor sobre todos nós. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nesse momento especial, ó Pai, de culto ao Senhor, no dia do Senhor, aqui estamos para te agradecer, porque o Senhor nos trouxe até a tua casa de oração. E o nosso coração, como diz o salmista, se alegra, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a não sermos egoístas, que venhamos a trazer outras pessoas à casa do Senhor para ouvir a voz do teu santo evangelho, ó Pai. E te louvamos porque nessa noite, além dos cânticos e hinos que aqui foram entoados, não somente com a nossa boca, mas principalmente com o nosso coração, das orações que foram elevadas ao teu trono da graça, nós queremos te agradecer pela tua palavra, ó Pai, que tem falado profundamente ao nosso coração. E o Senhor nessa noite nos deu mais uma vez, ó Deus, a motivação, o desafio do alto de vivermos para o Senhor e não para nós mesmos, ó Pai. O desafio de pregar o teu santo evangelho, ó Deus, de obedecer ao Senhor acima de tudo e todos, e ao mesmo tempo, ó Deus, reafirmando a nossa missão de que devemos glorificar ao Senhor em todas as áreas. Nós queremos viver essa missão, praticá-la para a glória tua, ó Pai. Por isso, usa-nos como instrumento em tuas mãos. Como diz um dos nossos cânticos, eu quero trabalhar, quero contribuir, quero ser um vaso, um canal de bênção, um instrumento em tuas mãos, ó Deus, para levar essas novas de salvação aqui onde estou, na minha Jerusalém, e onde quer que estejamos, que venhamos a exalar o bom perfume de Cristo, ó Pai. Abençoe, ó Deus, cada irmão que aqui está nesse desafio de vivenciar o teu santo evangelho. Abençoe também, ó Deus, cada família aqui representada e de maneira especial, colocamos não só aqueles que necessitam da tua intervenção física, ó Deus, mas principalmente na área espiritual, ó Pai, que hoje seja uma noite de conversões, que venhamos, ó Deus, aqueles que ainda não tiveram encontro com o teu Filho Jesus, reconhecer a sua pecaminosidade, ó Pai, se arrepender dos seus pecados e crer unicamente em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, ó Pai. Que o teu Santo Espírito esteja transformando vidas para a glória do Senhor, convertendo os corações e ao mesmo tempo edificando vidas e nos motivando, como acabamos de ouvir, para pregar esse santo evangelho, a começar em mim, ó Pai, que todos nós venhamos abraçar esse desafio para a honra e glória tua, ó Pai. Colocamos também, ó Deus, as famílias de irmãos enlutados, de irmãos que estão orando por entes queridos, que necessitam da tua intervenção, ó Pai.
a tua palavra nos diz que a oração da fé curará o enfermo, ó Deus, e muito pode sua eficácia a súplica do justo, ó Pai. Nós temos orado e pedimos a tua intervenção, que o Senhor esteja agindo de maneira imediata, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, ó Pai, e cremos na tua ação, o Deus de milagres, o médico dos médicos e Senhor dos senhores. Mas pedimos também a tua intervenção de maneira imediata, os meios que o Senhor nos dá, para que assim o teu nome seja glorificado, sejam eles os médicos, os remédios, ó Deus, a própria família, que é instrumento em tuas mãos para acalentar o coração, para mostrar a realidade, para dar palavras também de firmeza e também de conforto àqueles entes que precisam do Senhor, ó Pai. E assim colocamos cada família que carece da intervenção do Senhor nessa área de saúde física, saúde espiritual, como já oramos. Financeiramente também colocamos o teu povo em tuas mãos, ó Deus, a área familiar, ó Deus, tantas famílias que precisam da tua intervenção, ó Deus, clamamos nessa hora pela tua intervenção em várias famílias, a começar da minha, ó Deus, desse meu familiar que precisa do Senhor e que pela graça do Senhor ouviu a exortação com amor, ó Deus, que o Senhor é mais, com o Senhor nós temos a maioria, e assim podemos, ó Deus, usar dessa sabedoria do alto para falar palavras de vida a familiares que precisam ter um encontro pessoal com teu Filho Jesus, ó Pai. E assim, ó Deus, colocamos todas as demais áreas da nossa vida, principalmente, como relembramos aqui nessa noite, a área espiritual. E clamamos mais uma vez que o Senhor nos dê essa motivação do alto para sermos homens e mulheres cheios do teu Santo Espírito e assim, ó Deus, viver tão somente para a honra e glória do teu nome. Pedimos ainda que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, nos dando a semana abençoada e abençoadora na tua santa presença. Assim oramos, gratos por tudo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai bondoso, a comunhão, as consolações, o dinamismo, sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-vos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis aceitar.